A paz do Senhor Jesus, caro pastor, superintendente e educadores cristãos. A escola dominical tem como propósito ensinar a palavra de Deus a todos os públicos que constituem a igreja local. Para alcançá-lo, os educadores cristãos devem estar bem equipados e atualizados no conteúdo de sua área de atuação. A CPAD, a editora da escola dominical, cumprindo a sua missão de capacitar e aperfeiçoar os educadores cristãos em nosso país, tem a honra de anunciar o 10º CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, onde refletiremos a respeito da prática da educação cristã a partir do tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade, baseado em João capítulo 14, versículo 26. O 10º CENED ocorrerá de 2 a 5 de novembro na acolhedora cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Permitindo Deus, desfrutaremos de um período de grande crescimento intelectual e espiritual na seara da educação cristã. Educadores, psicólogos e pastores experimentados no Ministério do Ensino colaborarão para o aperfeiçoamento dos professores e superintendentes que atuam diretamente na escola dominical de suas igrejas locais. Para o grupo de professores da classe de adultos, no dia 3 de novembro, abordarei a respeito do assunto Formando Professores de Adultos na Escola Dominical. Nesta ocasião, apresentaremos o caminho que os educadores cristãos devem percorrer para sua capacitação e aperfeiçoamento. Abordaremos as disciplinas importantes para a formação dos educadores cristãos, bem como disponibilizaremos um roteiro de leitura para o aperfeiçoamento dos docentes. Ainda para o grupo de professores da classe de adultos, no dia 4 de novembro, desenvolveremos o seguinte assunto: modelos de avaliação para o aprendizado de adultos. Com base na Bíblia e com interface com as literaturas especializadas, abordaremos a importância da avaliação na classe de adultos, seus modelos e funções. Para o grupo de professores da classe de discipulado, no dia 4 de novembro, desenvolveremos o assunto do ensino como base do discipulado. Nesta oportunidade, mostraremos que o processo do discipulado deve levar em conta a tradição cristã a respeito do estudo da Bíblia e das grandes doutrinas de nossa fé. Portanto, inscreva-se no 10º CENED Congresso Nacional de Escola Dominical e seja capacitado e aperfeiçoado para, com excelência, exercer o ministério de ensino em sua igreja local. Em Fortaleza, estaremos juntos. Até lá e fique na paz do Senhor Jesus. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. A sutileza da normalização do divórcio. Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que é a sutileza da normalização do divórcio. Um assunto seríssimo, um assunto do momento, um assunto que merece, de fato, uma reflexão. Isso por conta da banalização do divórcio nestas últimas décadas, né? Nós temos presenciado um verdadeiro boom aí no número de divorciados. E o que é mais grave é que o número de divorciados entre pessoas não cristãs, não evangélicas e os evangélicos é praticamente a mesma. E isso acendeu uma luz, não é, entre os pastores, uma luz vermelha, um alerta que alguma coisa não está certa. E também quando vemos muitos clérigos, não é, muitos
ministros do Evangelho aderindo, adotando também a prática do divórcio. E aí nós precisamos ver o divórcio à luz da Bíblia, à luz daquilo que as Escrituras preceituam. Então nós temos nesta lição este assunto bem interessante, que eu acredito que gerará ardorosas discussões e que eu acredito que vai contribuir para a edificação do corpo de Cristo, tá bom, meus amados? Então nós temos aí o texto de Mateus capítulo 19, esse texto clássico que foi proferido pelo próprio Jesus sobre a prática do divórcio, isso aí no contexto do Novo Testamento. No contexto do Velho Testamento, nós também temos passagens específicas sobre esse assunto que nós vamos aqui pontuar durante a exposição da nossa lição bíblica. Nós temos aí o texto de Mateus 19, 1 a 9, que é a nossa leitura bíblica em classe, que deve direcionar nossa reflexão nesse assunto. E nós temos aí, pessoal, também um plano de aula aí colocado, né, para orientar os professores na exposição da sua aula e como deve ser a interação com os alunos, o educando. Nós temos aí, que é importante aqui pontuar, que há 3 objetivos específicos nessa lição. Quais são eles? Expor o divórcio no contexto bíblico, você pode acompanhar, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio e refletir a respeito da prática pastoral. Então nós temos aí essa lição aí bem distribuída, né, está dividida, bem pontuada, e a gente começa exatamente como dissemos aqui introdutoriamente, sobre esse boom que acontece, nessa explosão do número de divorciados nos últimos anos. Então isso realmente tem se tornado um assunto preocupante, porque isso significa que as famílias estão se desfazendo, né? Se está acontecendo divórcio é porque alguma coisa não vai bem com a família brasileira. E aí no nosso caso é evangélico. Nós colocamos também que a nossa reflexão se conduzirá pelas Escrituras, evidentemente, e também por aquilo que reza, o que diz o nosso documento oficial aí das Assembleias de Deus do Brasil, que é a Declaração de Fé. O que ela diz? Essa declaração de fé, evidentemente, que ela está de acordo com aquelas normas que são publicadas, que são produzidas pela Convenção Geral que orienta as Assembleias de Deus no Brasil, no caso a nossa CGADB. Então nós temos aí o primeiro ponto, pessoal, o divórcio no contexto bíblico. Nós analisamos aí o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o divórcio vai ser analisado aqui no contexto do Antigo Testamento. Nós temos essa passagem clássica de Deuteronômio 24, né, de 1 a 4, onde fala da coisa feia, coisa indecente encontrada na esposa, que é uma expressão hebraica, o ervá, davar, né, que significa essa coisa vergonhosa, nudez ou coisa vergonhosa, que foi objeto aí de discussões pelas escolas rabínicas, e no tempo de Cristo essas escolas elas tinham posicionamentos bem definidos, como a escola de Shammai e a escola de Liel. Então nós temos 2 escolas aí que debatiam, e Jesus vai discutir esse assunto, né, e vai se contrapor até o que esses rabinos ensinavam sobre essa prática. Então o Velho Testamento havia essa cláusula aí, essa permissão que nós vamos ver. É bom que se diga que não há essa ordem divina, né, mandando acabar o casamento, se divorciar. Não é assim. Jesus vai interpretar isso como uma permissão devido à dureza de coração, à dureza dos corações, né? O que a gente depreende disso é que o casamento, biblicamente falando, ele é para durar a vida toda, né? A Bíblia fala da indissolubilidade do casamento, né? Da vitalicidade do casamento como vitalício. Então a gente precisa
entender dessa forma, tá bom, pessoal? Então nós falamos em primeiro lugar dessa questão do livro de Deuteronômio, capítulo 24, outras passagens também falam do divórcio aí, do capítulo, nós temos aí, citamos o caso de, deixa eu situar aqui na lição bíblica, nós citamos até Deuteronômio também 22, mas é no caso aí já, do caso de traição, que quando o adultério era punido com a morte. Isso é um assunto que nós vamos trazer mais na frente. Mas no momento convém pontuar esse texto de Deuteronômio sobre a coisa feia, que deu gerou vários debates aí no tempo dos rabinos. O divórcio no contexto do Novo Testamento é essa passagem clássica que Jesus fala em Mateus 19, nós vamos encontrar aí Jesus trazendo o assunto à baila, à tona de novo. E nós colocamos aí, olha só, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, o apolio aí na palavra grega, que é traduzido como divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas, Nós temos duas coisas no texto de Mateus que nós estamos citando aí, o capítulo 19, versículo 9. Nós temos duas palavras que aparecem aí no original grego, Nós temos a palavra porneia, e que eu coloco essa palavra, analiso ela mais com detalhes, você vai acompanhar no livro de apoio, No livro de apoio, esse que nós mostramos nas primeiras lições, que é esse aqui, nós vamos ter uma explicação bem detalhada sobre o uso dessa palavra, da palavra grega porneia, que a gente já diz que é uma palavra bem ampla, que significa relações sexuais ilícitas e é aplicada em diferentes contextos para mostrar esse tipo de... o que seria isso, essa prática sexual ilícita, Isso é traduzido também em outros lugares como adultério. Eu cito no livro de apoio essa palavra sendo usada nesse sentido na literatura apocalíptica do Novo Testamento, que é realmente o livro de Apocalipse. Nós citamos essa passagem. Eu cito aí na nota de rodapé, você vai poder encontrar a citação desta escritura, viu? Eu também aqui na página 50 do livro de apoio, exatamente isso. Nós citamos o Lex de Bauer, que é um Lex excelente do Novo Testamento grego. E em Apocalipse 17:2, porneia possui o sentido claro de adultério. Está aí uma explicação que a gente colocou numa nota de rodapé. Mas no texto aí da revista, nós nos detemos mais aí na questão do moikaomai, que é uma palavra usada aí para... se referir a adulterar. Então, algumas pronúncias podem ser mahalmai, que alguns pronunciam dessa forma. Mas não é o caso aqui que a gente quer analisar essa questão. Nós queremos mostrar exatamente o peso que tem essa palavra porneia, juntamente com essa palavra moikomai, que é a palavra adulterar. Então, no texto de Mateus, eu digo aí o seguinte, olha só, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem é que Jesus está dizendo que o divórcio, feito por razões outras, escute isso, que não, o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito de um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal, e ele se casar com outra, comete adultério. Muito, muito forte isso aqui, não é verdade? Olha, a gente tem que se ajustar à palavra de Deus, Nós não podemos criar regras da nossa maneira, da nossa forma, e assim nos ajustar àquilo que nós criamos. Não, nós precisamos nos ajustar à palavra de Deus. Então nós estamos mostrando aí que no Novo Testamento, a exceção que existe, que justifica um divórcio, isso no contexto dos ensinos de Jesus, é exatamente a traição, quando não houver perdão, quando um dos cônjuges não aceitar essa forma e houver realmente um rompimento
conta da quebra da aliança, dos votos nupciais, matrimoniais, causados pelo adultério. Nesse caso, nós estamos vendo que seria justificável o divórcio. Algumas igrejas não entendem dessa forma, né? Mas nós acreditamos sim, e assim reza nossos documentos, nosso documento de fé diz assim, né, que nesse caso justificaria o fim do casamento, ou uma ação de divórcio, e o casamento estaria de fato anulado, e a pessoa estaria aí apta para contrair novas núpcias. Então isso, a CJDB emitiu, né, uma resolução em 2011, já tratando disso na esfera pastoral, que nós vamos possivelmente falar ainda nesse texto, tá bom, pessoal? Então esse é o caso da traição, da porneia, vamos dizer aqui no contexto do adultério, que dissolve o casamento, né, que Jesus está dizendo. Nós temos um comentário que eu não vou aqui me deter nele, porque o livro de apoio eu já expus isso de uma forma bem mais exaustiva e mais documentada, né, para que você tenha mais convicção naquilo que está aprendendo sobre esse assunto. Então eu não vou repetir isso, porque o livro de apoio a gente trata isso de uma forma muito mais cirúrgica. Então é isso que nós temos aí sobre o divórcio nos ensinos de Jesus. Nós temos aí também uma citação da carta de Paulo, que os teólogos chamam privilégio paulino, essa primeira carta 7,15, que o apóstolo Paulo fala de casamentos mistos, né? E o casamento misto, quando um cristão ou uma cristã, um dos cônjuges professava a fé cristã e o outro não. Nesse caso havia aí um conflito, e a parte descrente, né, não aceitava a nova fé do seu cônjuge, do seu parceiro ou parceira, e a abandonava, ia embora. Aí Paulo diz uma coisa interessante, que ele diz: nestes casos, nem o irmão, não ou a irmã fica sujeito à servidão. O que quer dizer com isso, não está sujeito à servidão? Nós explicamos isso à luz do texto grego, né? Nós expusemos aí a palavra grega dedulotai, que não está sujeito à servidão. O que os intérpretes entendem, o contexto favorece isso, que Paulo está tratando aqui de um divórcio. Mas isso não está não, Jesus tratou do fim do casamento, evidentemente, aí quando houvesse traição. Aqui Paulo está trazendo uma outra questão não contemplada nos evangelhos, né? Então Paulo era um apóstolo, tinha autoridade apostólica, tinha inspiração divina, e o que ele diz aqui é canônico para nós, né? Então a gente entende dessa forma. Tem outros intérpretes que não entendem dessa forma, a gente respeita, mas nosso entendimento é esse, que nesse caso o cônjuge que foi abandonado pelo cônjuge descrente, ele está livre, né, para contrair novas núpcias no Senhor. Vários teólogos, tanto das Assembleias de Deus como não, entendem dessa forma. Nós poderíamos citar vários teólogos. Eu cito no livro de apoio, não vou citar aqui nesse vídeo, mas no livro de apoio você tem uma bibliografia exaustiva sobre isso para fundamentar aquilo que nós acreditamos, né? A nossa declaração de fé, ela trabalha de acordo com o que eu disse aqui, com as resoluções da nossa convenção geral. No caso, a gente colocou uma coisa interessante nessa revista, que está exatamente no item 2, que é a sutileza da normalização de divórcio, que nós analisamos a questão legal e a questão moral do divórcio. Isso é importante a gente entender assim, porque não basta uma coisa ser moral, aliás, legal, não basta ter a chancela do Estado, as leis que aprovam isso, mas se isso é moral, se ajusta à conduta cristã, se ajusta à palavra de Deus. Então isso é muito importante. Legalmente, hoje no Brasil, se divorcia por qualquer razão, por qualquer motivo.
Mas o cristão deve fazer a pergunta: isso é moral? Isso está de acordo com o Evangelho? Está de acordo com a moral cristã? Com aquilo que Deus instituiu, que o Senhor quis para a família? Então essa pergunta deve ser feita. No contexto pastoral, ainda mais. Nós falamos aí no livro de apoio, eu estendo esse comentário, né, sobre essa questão legal e moral no universo pastoral. Então a gente precisa entender isso. O ministro, ele ou está num patamar diferente, não uma questão de status, mas uma questão de posição espiritual, de modelo, né, de modelo para o rebanho. Isso deve ser levado em conta. Quando a gente vê hoje muitos casamentos fracassarem, as razões não são bíblicas. Essas duas cláusulas que nós falamos aí, esses motivos, esse colocado por Jesus no caso de traição e o privilégio paulino no caso de abandono por parte do cônjuge descrente, né, seriam as justificativas do divórcio. Mas no caso que nós vemos acontecer de uma forma bem constante, né, de uma forma, vamos dizer, até corriqueira, está acontecendo, pessoas se divorciando simplesmente por questão de preferências, por questão de incompatibilidade no casamento. Isso não são razões justificáveis, tá bom, pessoal? Então nós falamos isso, colocamos também no livro de apoio, né, para largar a discussão e a pesquisa. Nós citamos aí dois teólogos, um da tradição carismática, que está dentro do universo pentecostal, que é o Craig Keener, um autor muito renomado, e citamos também o Wayne Grudem, que é um autor reformado. Então nós temos duas posições aí de teólogos de peso. Evidentemente que nós devemos nos basear pela palavra de Deus, né? Mas esses homens são pesquisadores e eles têm a sua parcela de contribuição. Eu até no livro questiono alguns dos posicionamentos desses teólogos, mas o que eles dizem vai nos ajudar, né, a entender essa situação de uma forma mais macro, bem maior. Por quê? Porque eles alargaram o campo de pesquisa dele, juntamente com essa nova realidade que está se surgindo. Então, casos são analisados aí para que haja uma reflexão mais profunda sobre esse assunto. Mas o que nós estamos colocando aqui é a nossa posição confessional, aquilo que as Assembleias de Deus acreditam, creem e defendem sobre a prática do divórcio e o que justificaria um novo casamento. Somente nessas duas situações, que é o adultério previsto por Jesus e o abandono, né, na cláusula aí paulina, não é, que é chamada aí o privilégio paulino. Então nós trabalhamos com essas duas posições, e mostrando claramente que divórcio sempre vai ser uma exceção, sempre vai ser uma coisa danosa, sempre vai ser uma coisa que não é para ser desejada, nem há orientação bíblica, mandamento, né, para se divorciar, de forma alguma. O casamento bíblico, ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é indissolúvel, é assim que tem que ser. Graças a Deus que eu vou completar agora 34 anos de casados, graças a Deus por aquilo que a palavra de Deus me moldou ao longo desses anos. Eu e minha esposa possuímos essa mesma visão e cada dia a gente trabalha para continuarmos dentro desse plano de Deus, né? Então nós eu coloquei aí também o que diz as convenções, as resoluções das convenções, da Convenção Geral e da Convenção das Assembleias de Deus aqui no Piauí, que eu sou presidente do Conselho de Doutrina. Então esses assuntos passam por mim, não é? Nós temos uma resolução de 2019, ela é bem radical nesse sentido, quando foi promovida e colocada em pauta pelo nosso saudoso pastor Nestor Henrique Mesquita, presidente da convenção. Então, nós temos aí, você vai conhecer essa resolução no livro de apoio, tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui, né, e deixando esse assunto aí para discussão, para nós entendermos, debatermos e buscarmos o melhor aquilo que a palavra de Deus tem para nós, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.